no coração fervente da Revolução Francesa, quando a guilhotina se tornara símbolo e sentença, e os ideais de liberdade e fraternidade se misturavam ao cheiro acre do sangue fresco, uma jovem mulher caminhava contra o fluxo de seu tempo. Enquanto a multidão gritava por justiça com olhos cegos de fúria, ela ouvia apenas o chamado solitário de sua consciência. Seu nome era Charlotte Corday, mas poderia ter sido silêncio ou tempestade ou vingança. Numa Paris onde os homens falavam alto, escreviam panfletos com raiva e cortavam gargantas com palavras e aço, Charlotte chegou com algo mais perigoso: convicção absoluta. E com ela, a morte seguiu em silêncio. Esta é a história de um encontro inevitável entre o fanatismo e a razão, entre a doença e o sacrifício, entre o homem que gritava pelo povo e a mulher que o silenciou em nome do mesmo povo. Não é apenas o relato de um assassinato, mas de um ato que explodiu como raio no ventre da Revolução e deixou cicatrizes que o tempo jamais apagou. É a história de quando a lâmina de uma ideia foi mais afiada que a lâmina da guilhotina, e quando o gesto de uma única mulher fez a história prender a respiração. Na penumbra solene do Palácio da Intendência, onde os passos apressados de deputados ecoam como sussurros da política em ebulição, uma jovem de postura firme e olhar resoluto despede-se, com delicadeza e gravidade, do deputado Barbaroux. Seu nome é Charlotte Corday, e sua figura parece esculpida em mármore. Alta, imponente, com 25 anos de idade e um semblante que mescla serenidade com fervor interior. O sangue normando pulsa forte em suas veias, e seus gestos contêm uma elegância quase aristocrática, ainda que os títulos nobiliárquicos, outrora ostentados com altivez, tenham sido dissolvidos pelo furacão revolucionário. Charlotte, antes conhecida como de Armans, carrega consigo a fúria silenciosa dos que veem o caos devorar a justiça. Barbaroux, ao entregar-lhe uma carta de apresentação endereçada ao deputado Duperret, mal imagina a profundidade da missão que ela assume. Charlotte não é apenas uma visitante, é uma convicção encarnada. Era uma republicana antes mesmo da Revolução, diziam, como se sua energia fosse uma força ancestral, enraizada não nas palavras inflamadas dos clubes revolucionários, mas na clareza de quem decide morrer pelo que acredita. E nessa beleza silenciosa e letal, havia algo que inquietava até os mais cínicos, uma mistura hipnótica de luz e trevas, de fé cega e cálculo frio, como se um anjo tivesse escolhido a lâmina como instrumento de redenção. Assim, num amanhecer cinzento de julho, Charlotte parte de Caen em direção a Paris, montada numa diligência modesta, com bagagem leve e o coração carregado de intenções que o tempo ainda não ousava revelar. Sem abraços de despedida, sem olhos marejados na estrada, apenas o silêncio como testemunha. Para o pai, uma mentira piedosa. Escreveu-lhe que partia rumo à Inglaterra, pedindo perdão e esquecimento. Talvez soubesse que seu nome jamais retornaria ileso da capital. Durante o trajeto, Charlotte permanece alheia à tagarelice entorpecente dos passageiros que debatem exaltados os méritos da facção Montanha e louvam os heróis da guilhotina. Ela não rebate, não participa, apenas observa. E enquanto a diligência avança sob o sol pálido e as sombras da dúvida, ela medita. Ao final de 2 dias e 2 noites, chega a imponente Paris, um labirinto de cúpulas negras e ideais corrompidos, onde o destino aguardava sua última protagonista. Hospeda-se na estalagem da Providência, na Rue de Vieux-Augustin. Pede um quarto simples, recolhe-se e dorme profundamente por quase 20 horas, como se seu corpo recarregasse forças para o ato que mudaria o curso de uma era. Na manhã seguinte, entrega a carta a Duperret. O pretexto? Papéis de família que, diz ela, pertencem a uma freira amiga, enclausurada num convento em Caen, e que agora estariam sob a guarda do Ministério do Interior. Duperret, sem levantar suspeitas, promete ajudá-la. Na superfície, Charlotte parece cumprir uma missão banal, mas por dentro, ela devora cada rua, cada rosto, cada discurso, com a precisão de um carrasco em busca do momento exato. Ela visita a Convenção Nacional, observa com olhos impiedosos a engrenagem podre do poder e percebe que há um nome que precisa ver para completar seu juízo: Marat. O rosto da montanha,
o profeta da guilhotina. Mas ele está doente, enclausurado em sua casa como um rei febril cercado de delírios. No domingo, ao raiar do dia 13 de julho, Charlotte caminha entre os vendedores do Palais Royal. Escolhe uma faca longa, de lâmina afiada e bainha discreta. Paga em silêncio, guarda o instrumento sob as roupas e segue até a rua da Escola de Medicina, número 44. Ali mora o cidadão Marat. Batem a porta. Dizem que ele não pode recebê-la. Um momento de frustração, ou de fúria. Talvez cruze seu olhar, mas ela não recua. Volta à hospedaria e escreve um bilhete em tom urgente. Vem de Caen, da terra da revolta, e deseja oferecer a Marat uma oportunidade de servir a França. Não recebe resposta. À noite, insiste. Um segundo bilhete, mais veemente, mais cortante, e dessa vez decide entregá-lo pessoalmente às 7 horas em ponto. Paris fervilhava. As ruas, agitadas pela antecipação do aniversário da queda da Bastilha, pareciam respirar em uníssono com a tensão do momento. Era o dia 13 de julho, uma tarde sufocante tingida por um amarelo doentio, como se o próprio céu hesitasse em testemunhar o que se aproximava. Nos corredores abafados da cidade, comerciantes gritavam suas ofertas, carruagens espirravam lama nas calçadas, e a cidade pulsava com o ritmo de uma multidão que não percebia o monstro adormecido prestes a despertar. Charlotte Corday, de rosto sereno e mãos frias, atravessa essa Paris em direção ao número 44 da Rue de l'École de Médecine. Sua carta, ainda sem resposta, queimava como um presságio em sua bolsa. À porta da casa de Marat, ela insiste. Desta vez, uma criada pálida, a lavadeira que lhe serve de única companhia, a recebe com desconfiança. Charlotte repete sua história, fala da revolta em Caen, implora uma audiência com o amigo do povo. Do interior abafado da residência, uma voz rouca e febril irrompe, com urgência. Deixa-a entrar. O que se passa ali dentro ultrapassa os limites da lógica e mergulha no domínio do destino. De um lado, um homem decadente, deformado pela doença e pela obsessão, afundado até o peito em uma tina de água quente, cercado por papéis, penas e o ranço das intrigas políticas. Marat, o incendiário dos panfletos, encontra-se nu, vulnerável, com os ossos saltando da pele como se o corpo anunciasse sua ruína iminente. De outro lado, a figura fria e radiante de Charlotte, que carrega consigo a certeza de uma missão absoluta. Ela entra, senta-se. Marat, entre tosses e gotas de suor, lhe pergunta com avidez: que fazem os traidores em Caen? Quem são os deputados lá? Charlotte cita nomes com firmeza, nomes que ele odeia, nomes que anseia ver tombar sob a lâmina que ele tanto reverenciava. Marat, movido por seu fanatismo, pega o caderno sobre o qual escrevia, um grimório de mortes anunciadas, e começa a anotar, sua mão trêmula riscando a condenação dos homens. Barbaroux, Pétion, Louvet, e então, num gesto rápido, preciso e sem hesitação, Charlotte saca a faca e a mergulha no coração exposto do velho incendiário. "À moi, cher ami", tenta gritar Marat com um fio de voz. Mas é tarde. O sangue turva a água quente. O corpo se contorce numa agonia breve e grotesca. A lavadeira, ao ouvir o ruído abafado, irrompe no cômodo e encontra apenas o silêncio. Marat já não era mais o amigo do povo. Era um cadáver desfigurado, afogado em sua própria retórica e no líquido morno que não conseguiu salvá-lo. Charlotte, firme, não tenta fugir. Pelo contrário, tranca-se no aposento, arrasta móveis, ergue uma barreira improvisada e aguarda com frieza a chegada dos gendarmes. Quando batem à porta, ela se rende com a mesma serenidade com que havia empunhado a lâmina. Caminha até a prisão da Abbaye como quem cumpre um ritual. Paris, ao tomar conhecimento do que acontecera, se divide entre o espanto, a ira e a reverência. Duperret, envolvido sem saber, é preso. Seus papéis são selados. Um ato que poderá lançar dezenas de inocentes na fogueira revolucionária. Fauché, igualmente apanhado pela tempestade, também é encarcerado. Quando confrontada com os dois, Charlotte elogia a coragem de Duperret e censura a fraqueza de Fauché, com a frieza de quem não lamenta nem por um instante a própria escolha. Quarta-feira amanhece.
Charlotte comparece ao tribunal revolucionário com a altivez de uma mártir. Usa um vestido simples, o cabelo preso com recato e o olhar tão calmo que perturba até os jurados. É o 4º dia da preparação para a paz, como ela mesma o define. O povo se aglomera diante do Palácio de Justiça, muitos sem saber se a odeiam ou a veneram. O cutileiro que lhe vendeu a faca depõe. Tinville, o acusador oficial, pergunta: quem a instigou? Ninguém, responde ela com a voz límpida. Por que então? Pelos crimes dele. Matei um homem para salvar 100.000. Um monstro, para dar alívio à minha pátria. Sou republicana antes da Revolução e sempre tive energia. Nada mais a dizer. O público se cala. Alguns boquiabertos. Outros desenham seu rosto como se soubessem que ela se tornaria um ícone. Charlotte não se opõe. A sentença vem rápida. Guilhotina. Na tarde abafada de 17 de julho, poucos dias após o crime que silenciara Marat, Charlotte Corday é conduzida da prisão da Conciergerie até a carroça que a levará ao cadafalso. O céu sobre Paris parece pesar mais do que nunca. As nuvens espessas e imóveis guardam o mesmo silêncio tenso que toma conta das multidões apinhadas nas ruas. Homens, mulheres e até crianças se comprimem para ver passar aquela que, com um só golpe, reescreveu os rumos da Revolução. Charlotte aparece, envolta na manta vermelha dos condenados por assassinato, a marca dos inimigos do povo. Mas ao contrário do que se esperava de alguém na iminência da morte, ela caminha com altivez. Seus olhos não evitam os da multidão. Não chora, não treme, não baixa a cabeça. É como se ela soubesse que, ao perder a vida, ganharia algo muito maior: eternidade. Na carroça, sozinha entre os ecos da cidade e os olhos famintos de um povo dividido, Charlotte permanece sentada, de queixo erguido e semblante sereno. Alguns tiram o chapéu ao vê-la passar, como se estivessem diante de uma santa ou de uma mártir. Outros, inflamados pelo luto de Marat, a insultam aos berros, mas nenhum desses gestos parece atingi-la. É como se já estivesse ausente longe dali, em paz com o que viria. Entre os que a observam destaca-se um nome: Adam Lux, um jovem revolucionário alemão, poeta de alma ardente que ao ver Charlotte declara-a superior a Brutus. Tocado por sua coragem, ou tomado por uma obsessão mística, afirma publicamente que desejaria morrer ao lado dela. Seus amigos o alertam, mas Lux não recua. Está enfeitiçado, fascinado pela beleza fúnebre daquele gesto que ousou enfrentar o terror com a própria lâmina. Finalmente, a carroça chega à Praça da Revolução, onde outrora reis e nobres conheceram o corte da guilhotina. O palco da morte está armado. Charlotte desce do veículo com leveza. Os carrascos, tentando cumprir o protocolo, aproximam-se para amarrar-lhe os pés. Por um momento ela resiste. Acha que é um insulto. Quando explicam que é apenas um procedimento para sua própria segurança, ela sorri, quase envergonhada, e pede desculpas. Os minutos finais são envoltos em um silêncio estranho, quase sobrenatural. Os murmúrios se calam quando o lenço que cobre seu pescoço é retirado. E nesse momento, um rubor súbito e involuntário lhe sobe ao rosto, não de medo, mas de pudor. O último vestígio de sua juventude, de sua condição humana, aflora ali, no instante anterior ao fim. A lâmina desce. Um segundo depois, a cabeça de Charlotte é erguida pelos cabelos ensanguentados. Um gesto mecânico do carrasco, mas que provoca ondas de comoção na multidão. Forster, uma testemunha ocular, afirma que o próprio carrasco, numa demonstração grotesca de desprezo ou talvez de alívio, deu-lhe um tapa no rosto já sem vida. O gesto causou tal revolta que o homem foi preso pouco depois, como se mesmo a Revolução, com toda a sua brutalidade, reconhecesse que havia um limite que não se podia ultrapassar. Charlotte Corday morrera. Mas o que era aquela morte? Não foi apenas o fim de uma mulher, mas o início de um mito. Nos salões e tavernas, nas ruas e prisões, seu nome ecoava com espanto e admiração. Ela não fora apenas uma assassina, fora um símbolo, de coragem ou de loucura, de sacrifício ou de vingança. Cada qual enxergava nela aquilo que queria ver. E Marat, mesmo morto, sua presença se arrastava por Paris como um espectro.
Seu coração foi retirado e colocado numa urna na capela da Praça do Carrossel. Seu nome, transformado em bandeira, batizava crianças, bairros, panfletos. Mas por trás da apoteose forçada, muitos sabiam. Marat jamais voltaria à luz. Seu corpo, sua memória, tudo havia sido fundido ao sangue e à febre da Revolução. Quanto a Charlotte, mesmo o tempo não conseguiu apagá-la. Ainda hoje disse que sua alma vagueia pelos tribunais da Conciergerie, vestida de branco com a faca ainda nas mãos, como se buscasse novos julgamentos, novas sentenças, novos monstros a serem detidos. Porque talvez, em algum canto obscuro da história, sempre haja outro Marat, e com ele, outra Charlotte disposta a sangrar o mal para salvar o futuro. Assim, o destino uniu duas figuras opostas e intensas. Marat, o incendiário da pena, e Charlotte, a lâmina da convicção, numa tragédia final onde sangue e ideia se entrelaçaram como num pacto eterno. A revolução, insaciável, seguiu em frente, devorando mais rostos, apagando nomes e erguendo outros em seu altar efêmero. Mas naquela tarde escaldante de julho, sob o olhar imóvel de Paris, não foram apenas um homem e uma mulher que tombaram. Foi a esperança de que a razão pudesse reinar sem fanatismo. Foi o grito mudo de uma nação partida entre justiça e vingança. E foi também a última palavra de uma jovem que ousou morrer não por ódio, mas por uma ideia de paz que jamais viu nascer. Charlotte Corday partiu com o rosto limpo, o olhar firme e o coração convicto, como uma estrela que rasga a noite em brilho breve e fulminante, e depois desaparece. Mas mesmo apagada, seu rastro ainda brilha na memória dos tempos.